Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 22/10/2024, vamos iniciar mais uma aula de informática. Boa noite, Flávia, seja bem-vinda. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Luana, deve estar com o Luiz aí, seja bem-vinda. Boa noite, professor, tudo bem? Beleza, e você? Tá o ouro, graças a Deus. Você que é É, o, e sim, é pode o falar, perdão. Luiz o Louro. Isso, meu nome é Rapaz, artístico, moço. rapaz, eu fiquei pensando quando eu vi Louro lá no Classroom, eu fiquei pensando, será quem que é? Será quem que é? Aí eu fui, né, verificando e tal, daqui e dali, aí eu descobri, falei, o Luiz. Certeza que é o Luiz. Aí eu descobri que era você. Porque esse sempre foi meu apelido, Louro, né? Eu tô usando agora como nome artístico mesmo para fazer meu som, minhas músicas. Muito bem. Você é músico? Eu canto trap. Ah, então tá certo. Um dia desse aí você vai cantar pra nós. Vai, eu canto na hora, meu querido. Então tá bom. No final do curso, a gente vai fazer a aula da saudade e você vai cantar pra nós então. Beleza, eu canto meu som para vocês. Então tá beleza. Obrigado, Luiz. Que agradeço, professor. Boa noite, Victor. Vitor, boa noite, Veronilda, Elielma. Sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos aguardar só mais um minutinho e a gente já vai dar início à nossa aula. Boa noite, Cristiane. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite a todos da sala. Disponha. Boa noite. Pessoal, aproveitando aqui, né, o início da aula, amanhã a gente vai ter uma atividade para vocês fazerem. Ela vai estar disponível às 18 horas. Vai entrar lá no Classroom para vocês estarem fazendo. Amanhã a gente só vai ter essa atividade, tá bom? Então amanhã não haverá essa aula online, somente as atividades para vocês fazerem. Geralmente a gente avalia as atividades, né? Quando vocês fazem, eu estou avaliando geralmente 2 pontos para cada atividade que vocês fazem. Cristiane, pode falar? Professor, o senhor vai colocar essa atividade de manhã ou vai ser lá pelas 6 horas, às 18? Eita, não acostuma não. É porque, não, mas é porque, às vezes eu acho que você vai colocar de manhã. Quando é fé, não coloca. Aí coloca tarde. Aí quando eu acho que vai estar tarde, você já colocou mais cedo. A última atividade de vocês do curso passado, eu Aham. coloquei ela mais cedo, foi uma avaliação. Porque assim, havia um grande interesse da parte do professor que todo mundo fizesse avaliação para eu poder fechar a média de vocês. Por isso que eu antecipei um pouco a atividade, né? Mas o correto Ah, é entrar às 18 horas as atividades. tá certo. Tá? Tá bom, Aí então. assim, geralmente quando é lá no final, no último módulo, eu coloco mais cedo. Por quê? Porque eu preciso que todos façam. E a gente entende, né, que tem algumas pessoas que trabalham e às vezes tem dificuldade de fazer. Às vezes chega do trabalho 7h30, 8 horas, né? Às vezes está um imprevisto, às vezes é uma mãe, tem que cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de casa. E aí a gente entende que talvez pela manhã seja mais fácil para ela fazer do que no período da noite.
E aí, como a gente já está encerrando o curso, eu preciso que isso seja agilizado de forma mais rápida. Por isso que a gente coloca pela manhã, porque aí a pessoa vai ter um tempo maior para ela poder se organizar para ela entregar essa atividade, certo? Aí Não. no caso dessa atividade que eu passo para vocês de amanhã, é uma atividade que todos precisam fazer, né? Mas não tem aquela urgência, assim. Por exemplo, se alguma pessoa tiver um imprevisto no dia de amanhã e não conseguir fazer e fizer, por exemplo, na quinta-feira pela manhã e me entregar, tranquilo, não vai ter problema. Porque eu não estou precisando fechar o módulo com uma certa velocidade, né? A gente ainda tem um pouco de tempo. Entendi. Entendi. Tá bom, professor. Obrigada. Disponha. Boa noite, Beatriz, Tainara. Sejam bem-vindas. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, obrigada. Bom, pessoal, então nós vamos... vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que a gente possa dar início à nossa aula. Vocês conseguiram ler lá a apostila? Tem alguma dúvida que vocês encontraram? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, Bom professor. demais. Maravilha. Então a gente só vai falar um pouquinho, né, sobre o conteúdo para a questão mesmo de praxe, né, da nossa aula, para que fique registrado. Aqui ontem a gente falou sobre como criar pastas, como renomear pastas. Então é tudo muito simples. Eu até criei uma pasta para vocês, né, na aula de ontem e vou fazer o mesmo hoje. Boa noite, Fabiana, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, como criar, né, uma pasta? Eu vou aqui na minha área de trabalho, eu poderia salvar um documento, salvar como, e aí eu poderia criar uma pasta quando eu entrasse na função salvar como. Mas tudo bem, vou fazer aqui. O que é o passo a passo para criar e renomear essa pasta? Eu vou clicar no mouse com o botão direito do mouse. Ele vai abrir uma caixa de diálogo. Aqui ele vai me dar uma opção de criar pasta, atalho, alguns documentos, pasta compactada. Vamos criar uma pasta comum. A pasta já foi criada. Renomear. Pode observar que ela já está com uma faixa azul no nome. No nome que está aqui, nova pasta, tem uma faixa azul. Essa faixa azul significa que eu já posso renomear essa pasta. Eu posso escrever o que eu quiser que vai ficar. Por exemplo, ó, qualquer nome que eu colocar aqui vai ficar. Mas imagina que ela não estava com aquela faixa azul, né? Você criou a pasta e não está. Aí tem um nome aqui, eu preciso renomear essa pasta. Então eu vou clicar nessa pasta com o botão direito do mouse e vou em renomear. Agora sim eu posso escrever o nome que eu quiser nessa pasta. É bem simples, né? Nada assim tão difícil de resolver. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Mas Boa noite. às vezes vai ter pessoas que vai ter uma certa dificuldade ainda, né? Mas nós estamos aqui para resolver isso. Se tiver alguma dificuldade, aqui vai mostrar o passo a passo, né, daquela função ali que eu acabei de ensinar para vocês. Está o passo a passo aqui como fazer, tá? Copiando e movendo pasta de arquivos. É muito simples, né, copiar uma pasta ou mover uma pasta. Aqui eu tenho uma pasta, eu posso mover essa pasta.
Se eu clico nessa pasta com o botão esquerdo do mouse, eu consigo arrastar essa pasta para onde eu quiser, né? Então eu posso colocar ela dentro dessa outra pasta, né? Eu arrastei, ela está concluindo. Pronto, ela já está dentro dessa outra pasta. Coloquei ela aqui dentro da pasta aqui do curso de vocês, supervisor de RH. Agora eu vou entrar nessa pasta para mostrar para vocês que ela está aqui dentro. Aqui está a pasta que eu acabei de arrastar para cá, né? Aí como que eu vou tirar essa pasta daqui novamente? Eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar ela para fora. É uma das opções, né? Então eu posso fazer dessa forma. Eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse e eu posso excluir, copiar, recortar, enviar para. Eu posso escolher um destino para enviar essa pasta. Recortar essa pasta, eu vou cortar ela da tela e vou colocar ela em outro lugar. Copiar, eu vou criar uma cópia dessa pasta. Copiei. Agora, se eu quiser colar, clico com o botão novamente, né, e vou em colar. Ou então eu posso simplesmente dar um Ctrl V. Eu vou estar fazendo a mesma função. Vou colar essa pasta em qualquer um outro lugar. Então é bem simples, né? Vou deletar essa pasta, nós não precisamos dela. Vamos aqui então dar continuidade. Então aqui vai explicar o passo a passo de como fazer isso, né? Copiar, colar, recortar, editar, encaminhar para outro lugar. E aqui está o passo a passo de como vocês fazem esse processo ou esse procedimento. Aqui nós temos alguns atalhos. Os atalhos são interessantes, né? Para copiar uma pasta ou um arquivo, Ctrl C. Muito simples, aperta a tecla Ctrl C, você vai copiar, né, um arquivo, você vai copiar um texto, tudo que você quiser copiar, você pode selecionar, dar um Ctrl C, copiou. Aí quando você quer, por exemplo, colar, que é pegar aquela informação que você copiou e inserir, né, em outro lugar, aí você vai na tecla Ctrl V. Então você vai colar esta informação. Aí nós temos a tecla Ctrl mais X, que vai fazer o que? Vai recortar aquela informação. Então, ao invés de copiar, eu vou recortar aquela informação para colar em outro lugar. E eu vou fazer isso aqui para vocês verem como que é interessante. E a tecla Ctrl Z para desfazer a ação. Eu vou abrir aqui o meu Word só para vocês entenderem. Eu estou fazendo para a gente aprender aqui na prática para vocês. E tem um outro atalho que eu gosto muito de utilizar, que é o Windows V. Vocês já utilizaram esse atalho? O Windows V? Alguém já utiliza ele? Não. Ele é da mesma família do Ctrl C, Ctrl V. Ele é da mesma família. Ninguém usa o Windows V. E eu aprendi isso com uma aluna minha. Pra vocês terem ideia. Eu fiquei muito feliz o dia que ela me ensinou isso. Porque eu também não sabia utilizar o Windows V. Deixa eu ver se tem alguma coisa copiada aqui no meu computador. Você aperta na tecla Windows. É aquela tecla que tem aqueles quadradinhos, né? Essa tecla aqui do canto inferior, tá vendo? Só que ela tem ela no teclado. Tá vendo aqui no canto inferior esquerdo tem a teclinha do Windows. Mas eu tenho ela no meu teclado, então eu vou apertar o Windows V. Deixa eu ver se tem alguma caixa de diálogo. Tem uma informação, tá vendo? Tem o link que eu copiei um pouco mais cedo.
da videochamada. Então ele apareceu. Mas eu vou mostrar para vocês o quanto é interessante isso daqui. Por exemplo, nós temos aqui. Eu vou Ctrl C para copiar, né? Então, Ctrl C, copiei. Beleza? Só um minuto. Agora eu vou selecionar essa outra parte, Ctrl C novamente. Ctrl C. Eu vou selecionar essa outra parte, Ctrl C. Isso é copiar, tá? Então, eu estou copiando as partes. Ctrl C novamente. Então, eu copiei aqui 4 partes que eu quero copiar, certo? Geralmente, eu poderia selecionar tudo e copiar de uma vez só que tem alguns documentos que a gente não consegue fazer isso, a gente tem que copiar por partes. Então, eu copiei todas as partes que eu quero copiar. Agora eu vou no meu arquivo do Word e vou dar um Windows V. Olha só que maravilha. Apareceu tudo que eu copiei. Por exemplo, eu quero copiar isso daqui. Eu vou clicar sobre a informação. Eu vou Windows V novamente. Agora eu quero essa informação. O Windows V novamente. Agora eu quero essa informação. O Windows V novamente. E agora eu quero essa informação. Olha que lindo. Não é bem mais fácil do que ficar lá toda hora, indo lá, voltando aqui, indo lá, voltando aqui, indo lá, voltando aqui. Então você copia tudo que você quer copiar, depois você dá um Windows V e vai selecionando as informações que você quer. E vai colando elas aqui no arquivo. Muito bom, gente. Então o Windows V é da mesma família do Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, né? E assim sucessivamente. O Ctrl X, só para vocês terem um exemplo, a tecla Ctrl mais X, ela vai recortar a informação. Pode observar que a informação sumiu. Muito bom. Uma aluna minha de Santa Helena, de Goiás, o nome dela é Priciane. De repente, os amigos aí de Santa Helena a conhecem. É uma gracinha ela. Um dia eu estava ensinando informática e eu não sabia desse atalho. Aí ela falou, professor, tem um atalho, eu não sei se o senhor conhece, mas eu utilizo muito, é o Windows V. Eu falei, hã? Falei, nossa, que bacana, aprendi, e aí a partir daquele dia eu comecei a utilizar o Windows V. Até então eu não utilizava. E aí eu ensino para todas as pessoas. Agora todas as pessoas que têm oportunidade de ensinar, eu ensino esse atalho, que é muito bom, eu fiquei muito feliz. Eu dei um Ctrl X, agora eu vou dar um Ctrl V. Eu peguei aquela informação que estava lá em cima, recortei e colei aqui na parte de baixo. Se eu dou um Ctrl C, eu apenas copio a informação. Se eu der um Ctrl V aqui embaixo, eu apenas vou, né, replicar a mesma informação que está lá em cima. Podem observar que a informação que está em cima é a mesma informação que está embaixo. Eu copiei, colei a mesma informação, certo? Agora, se eu recortar a informação, eu venho aqui, dou um Ctrl X. A informação desapareceu. Ctrl V. Ela apareceu aqui embaixo agora. Então é interessante quando você quer recortar a informação de um local e passar para outro. Então você vai lá, dá um Ctrl X, recorta a informação e passa para outro lugar, Ctrl V. É muito interessante, é muito bom, né? São algumas teclas que ajudam bastante no dia a dia. Essa família de teclas aqui, essa família lá ajuda demais. Por isso que a gente tem muitos atalhos, muitos mesmo. Mas o básico seriam esses aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X e Ctrl Z. O Ctrl Z ele vai voltar, ele vai desfazer aquele comando que eu acabei de fazer. Por exemplo, se eu der um Ctrl V, essa faixinha amarela vai subir, vai voltar lá para cima, quer ver? Dá um Ctrl Z. Pronto, ela voltou. Eu dei Ctrl Z 2 vezes, porque foram 2 comandos. Então eu dei Ctrl Z 2 vezes, ela voltou,
né, ela desfez os comandos que eu havia dado. É possível fazer isso sem a tecla Ctrl Z? Se você verificar aqui na parte superior das setinhas, você consegue fazer isso. Ah, professor, mas não tem setinha. Por exemplo, uma pasta que eu removi ou eu excluí, não vai ter uma setinha, mas se você der um Ctrl Z, ela vai desfazer aquele comando e a pasta vai voltar para a sua área de trabalho novamente. Então, assim, é muito bom, é um atalho bacana, né? É bom vocês terem esse atalho, essa tecla Ctrl Z. Ela vai desfazer os comandos anteriores. E a tecla F4, ele vai duplicar o comando. Por exemplo, se você der um Ctrl C, né? Por exemplo, eu venho aqui, dou um Ctrl C, Ctrl V. Aí a tecla F4 vai continuar o mesmo comando. No Excel geralmente funciona. Ele vai ser um comando mais lá para o Excel mesmo. O F4 aqui ele não vai funcionar. Mas Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V e Windows V são teclas, são comandos que vocês precisam guardar na memória de vocês, que vai ajudar demais vocês na empresa, né, quando vocês forem trabalhar com planilhas. E às vezes os sistemas, né, ele aceita também o F4. Aqui no Word não aceitou o comando, mas no sistema geralmente ele aceita o comando. Ele vai duplicar a mesma informação que você, o mesmo comando que você fez anteriormente. E geralmente nos sistemas ele funciona perfeitamente bem. Então, pessoal, guarde isso aqui para vocês. Ctrl C para copiar uma pasta, um arquivo. Ctrl V para colar em uma pasta, um arquivo. Ctrl X para recortar uma pasta, um arquivo. Ctrl Z para desfazer uma ação ou um comando que você fez ali. E a tecla Windows V, né, vai te dar aquela opção de você colar várias informações na sequência, porque muitas vezes a gente não consegue copiar. Quem trabalha com planilha sabe do que eu estou falando. Às vezes tem planilhas que você não consegue copiar as informações na sequência correta. Às vezes você vai lá, eu vou selecionar tudo aqui de uma vez só e vou copiar. Aí vem uma formatação, vem uma tabela, vem um monte de negócio aqui junto. E aí quando você dá um Ctrl C, aparece aquele monte de informação, tabela em anexo, e aí você tem que desfazer daquilo, dá uma trabalheira danada. Então, muitas vezes a gente vai ter que copiar um por um, né? E depois, na hora de colá-los, de fazer a parte de colar, a gente pode abrir o Windows V e selecionando as informações que a gente quer. Bom, então nós falamos aqui, né, das teclas aqui mais importantes, né, dos atalhos mais importantes, que vai te ajudar, vai te socorrer em muitos momentos difíceis. Até aqui tudo bem? Sim, professor. Muito bem. Aqui nós temos um campo de pesquisa onde você pode pesquisar por algum arquivo perdido no seu computador. Professor, eu salvei o arquivo no meu computador, mas eu não sei aonde que eu salvei esse danado. Não sei onde está esse arquivo. Como que eu vou encontrar esse arquivo agora? Você pode pesquisar nesse arquivo. Você pode vir aqui, e digitar o nome do arquivo, alguma coisa relacionada ao arquivo. Quando você digita para pesquisar esse arquivo aqui, ele vai buscar esse arquivo no seu computador, vai descobrir aonde que está esse arquivo. Então é sempre muito importante, né, uma caixa de água onde você pode pesquisar e encontrar os arquivos desaparecidos. De vez em quando eu salvo na pressa alguns documentos
E aí depois eu fico procurando, mas para onde que foi? Não é possível, o que que eu fiz com esse documento? Aí eu venho aqui e procuro, né? Digito o nome do documento, alguma informação relativa ao documento e eu consigo encontrá-lo, né? Aí de repente está numa pasta onde eu não salvei, tá? Imagina, eu não salvei, tá? É isso que a gente fala, né? Eu não salvei isso aqui, mas estava lá, imagina, ele foi para lá num toque de mágica, de certo, né? Aí eu falo assim, eu não sei por que que eu tô gordinho, porque eu não como. Não como pouco. Como é muito. Ai, e a gente às vezes tenta justificar. E aí eu fico me controlando, né? Pra não me enganar. Aí eu olho pra mim e falo assim, cara, vigia, come menos. Depois você vem falar que você tá comendo pouco. Tamanho dessa serra aí. Aí eu fico me controlando, gente. Porque pensa num camarada. Boa noite, Lilia. Pensa num camarada bom, né? De genética boa para engordar. Se fosse um capado, dava 12 latas de banha rapidinho. Aí eu falo assim, minha esposa faz uma comida muito boa. E aí eu tenho que me controlar bastante. Quando eu casei, eu pesava 80 quilos. 1,82 m. Tava assim, num padrão muito bom, né? Aí a mulher vem fazendo umas comidas gostosas e tal. E aí, 18 anos de casado, a mulher conseguiu me engordar 20 quilos. Então eu fui para 100. Aí eu fui para 105. Eu falei, não, tá errado aí. Eu não como? Por que que eu tô pesando desse tanto? Eu não como. Aí eu parei assim, peraí, será que eu não como mesmo? E aí eu comecei a observar o meu prato de comida. E eu falei, cara, eu tô comendo e é muito. É por isso que eu tô indo nessa velocidade. E aí eu comecei a diminuir e consegui emagrecer 6 quilos. Agora eu tô com 99 e 98. Então assim, tô conseguindo, gente. Mas eu tive que diminuir. E muito, viu? Tirar o açúcar. Agora eu posso dizer que eu tô comendo um pouco a menos aí do que eu comia. Bom, vamos aqui. Excluindo pastas e arquivos, nós fizemos o passo a passo aqui para excluir pastas também, né? Você pode selecionar essa pasta ou então esse arquivo e deletar ou excluir, né? Você pode ter a tecla delete no seu computador, seleciona ela, aperta delete, vai aparecer, né? Tem certeza que deseja mover essa pasta para a lixeira? Sim, tenho certeza. Então aperta aqui, né? Sim, dá um enter e tchau, essa pasta vai embora para a lixeira. Depois você pode restaurar se você quiser. Tem pessoas que, professor, eu excluí o arquivo para a lixeira e agora acabou? Não, gente, não acabou. Ela está lá guardada lá na lixeira. Ainda não acabou, tá? Então você pode ir. Geralmente a lixeira fica na sua área de trabalho, tá aqui, ó, a lixeira, né? No canto superior do lado esquerdo, aqui nós temos a lixeira. Se eu abrir a minha lixeira, vai ter alguns lixos aqui, algumas coisas que eu excluí, né? Então nós temos aqui algumas coisas que foram excluídas. Eu consigo restaurar isso daqui de dentro da minha lixeira enquanto eu não excluí-los daqui, certo? Então você seleciona o que você quer restaurar, o que você quer voltar, né, para trás ali que você tem excluído. Por exemplo, eu vou retornar essa nova pasta, então eu selecionei essa nova pasta aqui, aí eu vou em restaurar item. Na parte superior vocês conseguem visualizar. Restaurar item. Então eu selecionei a pasta e aí eu vou em restaurar, ela vai voltar lá para a área de trabalho, certo? Então você não perdeu o seu arquivo nem a sua pasta, tá lá na lixeira. Agora aqui, restaurar todos os itens. Isso significa que eu iria restaurar tudo que está aqui. Não quero. E aqui tem esvaziar lixeira.
Aí eu vou clicar em esvaziar a lixeira. E eu sempre faço isso. Não serve, para mim isso aqui não serve. Então ela vai excluir, né, tudo que está na minha lixeira, certo? Se eu fechar aqui, quando eu abrir novamente, ele já vai ter excluído. Já não tem mais nada aqui na minha lixeira. E agora, professor, tem como recuperar? Não, agora acabou. Excluiu. A não ser que você contrate um técnico para poder fazer uma restauração de forma aí mais profunda. Aí consegue recuperar. Mas caso contrário, a gente não consegue. Tá bom? Então, até aqui tudo bem? Tranquilo, professor. Maravilha. E aqui está o passo a passo, né, de como vocês vão fazer isso. Depois vocês podem estar conferindo. Criar um atalho de pastas e arquivos. Você pode criar atalhos para alguns tipos de arquivos ou para algum tipo de pasta. Por exemplo, eu tenho aqui na minha área de trabalho um atalho, né? Esse atalho aqui é do Word. Então eu fui lá no pacote Office, né, onde está localizado o Word, criei um atalho. Pode observar que ele tem tipo uma setinha, indicando que ele é um atalho de um aplicativo que está inserido no meu computador. É o atalho de um programa. Então, quando eu clico sobre esse atalho, ele direciona diretamente abrindo, né, o Word no meu computador. E como criar esse atalho? Né? Por exemplo, vamos aqui abrir minha caixa de diálogo, né, para mostrar para vocês. Aqui eu tenho o meu Gmail, né, que é o Outlook. Ou Gmail não, Outlook. Vou clicar com o botão direito sobre o Outlook. Movimento, calendário, direcionar, mais execução, desativar, pequeno, médio, largo, grande. Deixa eu ir num outro Gmail. Fixar em iniciar. Se eu colocar fixar em iniciar, ele vai estar na minha barra de ferramentas, tá? Então eu posso fixá-lo na minha barra de ferramenta. Aqui na setinha ele vai me dar mais opções. Desfixar da barra de tarefa, configurações do aplicativo, compartilhar. Então ele vai me dando algumas opções. Aqui tem o Excel. Fixar na barra de tarefas, executar como administrador, abrir o local do arquivo. Aqui, por exemplo, eu posso abrir o local do arquivo. Ele vai me mostrar onde está esse arquivo. Está aqui, né, o Excel. Clicando com o botão direito sobre o arquivo, ele vai me dar algumas propriedades desse arquivo, copiar e enviar. Eu posso enviar aqui, ó, criar um atalho, certo? Aqui ele vai me dar a opção de criar um atalho lá na minha barra, né, na minha área de trabalho. Então, eu encontrei o meu arquivo, né, cliquei com o botão direito, aí ele vai abrir essa caixa de diálogo. Tem que selecionar primeiro, viu? Seleciona ele, clica com o botão direito. E aí, enviar. Agora sim, criar um atalho. Então, assim, bem simples, não é assim muito complicado. E aqui eu posso criar um atalho desse programa lá para minha área de trabalho, certo? Como eu já tenho um atalho criado lá, eu não vou criar outro atalho aqui. Então, é bem simples também. Tem aqui explicando passo a passo, depois vocês podem dar uma olhadinha, né, para confirmar aqui o que a gente está falando para vocês. Aí aqui tem criar atalhos de calculadora, programas.
e etc. No caso, eu até tenho, né, aqui na minha barra de tarefas, eu tenho aqui a calculadora, o Outlook, as páginas do Chrome também fica salvo aqui, fixadas, né, alguns atalhos do Chrome na minha barra de tarefas. Aqui até ele está mostrando como fixar. Lá também, quando eu abrir a caixa de ferramenta, vocês podem observar que aparece, né? Como que eu vou fixar isso na minha barra de tarefa? Então, clicando lá, por exemplo, na calculadora com o botão direito, né, eu consigo uma caixa de diálogo onde vai aparecer a função, o fixar programa na barra de tarefas. E aí ele vai estar fixado aqui na parte inferior, na barra de tarefa do meu computador. Tem como desfixar também, né, tirar, mover para a lixeira, esse atalho. Bom, aqui nós temos, né, o tablet. O tablet é um tipo de computador portátil, né, um mini computador, que tem várias funções, quase todas as funções, né, de um computador. E a gente consegue fazer muitos trabalhos. Tem muitas empresas que utilizam os tablets para desenvolver muitos tipos de trabalhos dentro da empresa, principalmente trabalhos de pesquisas, né, trabalhos de organização, na questão de equipe, desenvolvimento de equipes, se utiliza muito os tablets. Tem muitas empresas, principalmente empresas de tecnologia, que utiliza para liberar alguns aplicativos em computadores. Muitos técnicos utilizam para captar sinal de antenas parabólicas, via SAT, entre outras. Tem outros trabalhadores, pessoas que trabalham com a parte de informática também. Várias pessoas que trabalham com informática utilizam os tablets para fazer as conexões. Então ele é bem utilizado em muitos tipos aí de trabalho. Nas grandes empresas, dentro da empresa, não é utilizado com muita frequência em determinado tipo de empresa por conta, né, por exemplo, empresa de produtos alimentícios, questão de contaminação. Então, não vai ser tão utilizado. Mas, tablet eu acredito que todos vocês tenham conhecimento, né? É um telefone um pouco maior, costumo dizer que é um telefone um pouco maior, e um computador um pouco menor. Ele tem tantas funções de um telefone quanto as funções, a maioria deles, quanto as funções de um computador. E aqui vai falar, né, sobre alguns tablets, sobre algumas funções. Não vou entrar no mérito aqui. Aqui nós temos a evolução, né, dos computadores de mão, os telefones ou os tablets. 1993, 1996, 2007, 2010. Como foi melhorando, né, os computadores aí de mão, os telefones. Eu me lembro que o primeiro telefone que eu consegui visualizar era um Motorola bem grande. Pensa num Motorola grande. E aí o cara, para conversar naquele Motorola, a gente morava na fazenda, e aí o cara foi lá para visitar a fazenda, ele queria conversar no aparelho celular. Aí eu me lembro que ele subiu numa árvore, ele encostou a caminhonete embaixo da árvore, subiu em cima da árvore para tentar o sinal para poder conseguir falar naquele aparelho celular. E não conseguiu, não deu sinal. Ele disse: não, eu vou procurar um outro ponto, e foi embora procurar um outro ponto para conseguir falar. E eram bem grandes os telefones, e eu não sei se vocês chegaram a conhecer, mas eram telefones bem grandes. Depois eles foram diminuindo o tamanho do telefone, e eu me lembro que tinha uns bem pequeno mesmo, só que não tinha câmera, né? A gente usava no infravermelho, se eu não me engano era isso, infravermelho para transferir arquivo de um telefone para o outro, tinha que ficar meio próximo, aí os dois tinham que ter aquele sistema,
Era um negócio muito doido. Eu nunca cheguei a utilizar aquele, só ligava mesmo, nem usava isso. Depois a gente conseguiu via Bluetooth, né, passar alguns arquivos via Bluetooth, aí a gente ficava 2 horas passando o arquivo via Bluetooth para tentar, né, e de repente não dava, ainda dava erro. Às vezes ficava ali 1 hora esperando para ver se um arquivo passava de um telefone para o outro e ainda dava erro ainda via Bluetooth. Era uma loucura aquele negócio. Mas aí foi evoluindo, né? E aí foi chegando os aparelhos novos. Legal. Então, pessoal, eu me lembro dessa época desses telefones, né? Eu tinha um telefone também nessa época. Eu lembro que eu vendi uma novilha para comprar um telefone. E daquela época era um telefone bem simples. E se eu não me engano, naquela época uma novilha valia R$ 400. E eu vendi uma novilha para poder comprar um telefone. Era loucura. E o telefone não era dos bons, não. Não era dos melhores, não. E aí foi evoluindo, né? Foi evoluindo, foi evoluindo. Aí veio os telefones com câmeras, né? Eram umas câmeras ruins que só. A gente tirava uma foto assim. Esses dias eu fui olhar umas fotos aqui antigas, que a gente tirava com alguns telefones antigos. Eu lembro que eu tinha um LG, antigo que só. E era ruim aquelas câmeras. E a gente achava aquilo o máximo, né? O telefone tem câmera, vou tirar uma foto, vou registrar o momento. Vai ficar para a posteridade. E aí quando a gente olha para a foto, fala, que era aquilo? Mas as fotos eram reais, né, gente? Cá para nós que as fotos eram reais. Se era feio, ficava feio. Aí se era bonito, ficava bonito. Agora hoje em dia não tem esse negócio mais não. Hoje em dia todo mundo fica bonito. Não tem ninguém feio mais. Né? Nas redes sociais da vida aí é todo mundo bonito. Né? Eu não tenho dinheiro para comprar maquiagem. Não tem problema não. O telefone faz a maquiagem perfeita. Todo mundo fica bonito. Então hoje não tem ninguém feio mais. Todo mundo é bonito. Que bom, né? A era da beleza chegou. Muito bom, gente. O importante é ser feliz, né, gente? A pessoa coloca uma foto lá e de repente ela olha para a foto do perfil e fala assim: nossa, eu tô arrasando, né? Aí de repente olha no espelho, dá uma olhada assim: mas será que tá mesmo? Não vou olhar para o espelho mais não. Agora eu vou olhar só na câmera do meu telefone. Esse espelho tá muito feio, muito chato. O espelho tá falando que eu sou feio. Também não quero olhar no espelho mais não. Agora eu só vou olhar na câmera do meu telefone. Eu vou maquiar olhando na câmera. Eu vou pentear o cabelo olhando na câmera. Pronto, eu vou ficar bonito direto. 100%. Brincadeira, gente. Só para descontrair vocês um pouquinho. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. A atividade que eu passei para vocês, né? Vocês podem observar que já tem aqui na apostila. Eu transferi essa atividade da apostila para o formulário. Só que não são todas essas atividades. Então, é importante vocês fazerem lá no formulário. Tá bom? Aqui no caso, as atividades mesmo, da letra 8 para frente, eu não passei para vocês. Então, foram só as outras para trás aqui, mas elas estão no formulário. Então, é importante vocês responderem lá no formulário, porque aí eu já tenho controle. Amanhã eu vou colocar às 18 horas também, eu vou deixar disponível o formulário para vocês, ele vai estar entrando às 18 horas lá na salinha do Classroom. Mas, por precaução, eu vou deixar também disponível lá no grupo às 18 horas, o formulário das atividades, certo? O mais, eu quero agradecer vocês pela participação. Se não temos nenhuma pergunta, aí eu vou estar liberando vocês e vocês leiam a apostila, né? Quem ainda não teve condição de ler, leia a apostila,
né? Dá uma observada lá nos exercícios certinho, né? Nos passo a passo, dá uma lida. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai tirar essa dúvida na aula de quinta-feira, porque amanhã a gente tem atividade. Na aula de quinta-feira a gente vai ter aula online novamente, aí a gente tira a dúvida. Aí na quinta-feira a gente vai dar uma acelerada para ver se a gente conclui tudo na sexta-feira, porque na semana que vem a gente já tem avaliação para a gente já encerrar esse primeiro módulo. Tá passando muito rápido, gente, muito rápido mesmo. Tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado aí pela presença. Bom descanso e amanhã a gente volta com as atividades. Combinado? Boa noite, pessoal. Combinado, professor. Boa noite a todos. Combinado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso, hein? Boa noite, professor. Com Valeu, Deus. obrigado, Luiz. Para você também. Muito obrigado.